Olá, sejam bem-vindos ao canal Universo Espírita com Roseni, que sou eu. Hoje nós vamos falar sobre a situação espiritual do alcoólatra. Como fica o espírito do alcoólatra quando retorna à pátria espiritual? Você já parou para pensar nisso? Mas antes de abordarmos esse tema, nós temos que esclarecer o seguinte: a situação espiritual, quando o espírito retorna à pátria espiritual, ela é muito individual, tá? Não existe uma regra que é seguida igualmente por todos os espíritos, não. Porque, como já nos ensinou o nosso irmão Chico Xavier, o bem que nós praticamos será nosso advogado em toda a parte. Quer dizer, mesmo a pessoa sendo alcoólatra, ela não está impossibilitada de boas práticas. Isso quer dizer que todo o bem que ela fez, toda boa ação que ela fez, vai contar positivamente em benefício dela sempre, tá? Mas o que pode acontecer? Bem, há espíritos que ao deixarem o corpo físico, eles não aceitam aquele socorro, aquele amparo que lhes é oferecido. A necessidade de ingestão do álcool que eles possuem, uma vez que são viciados, né? Atrapalha muito a vida espiritual deles, porque no plano espiritual eles não encontram a substância para fazer uso. Então o que acontece? Eles vão se aproximar de encarnados que são igualmente dependentes do álcool. E aí eles vão ficar induzindo o encarnado a utilizar cada vez mais o álcool, porque assim eles satisfazem a necessidade deles através dos eflúvios, das emanações energéticas da bebida, né? Isso acaba gerando entre eles, o encarnado e o desencarnado, uma simbiose. Então, acaba se confundindo o pensamento deles, é como se eles fossem apenas um. Dessa maneira, gente, o encarnado que ofereceu essa condição de ser induzido por um espírito desencarnado, ele acaba abrindo as portas da vida dele para que outros espíritos também se aproximem e o induzam a cada vez mais erros. Ou seja, ele pode ser induzido até a uma queda moral em função do seu vício. E a gente vê isso acontecendo muito por aí, infelizmente. Com relação ao desencarnado, quando ele chega para o lado espiritual, será cobrado dele também todo o sofrimento que o vício dele impôs aos familiares, às pessoas com quem ele convivia, porque nós somos responsáveis por todas as pessoas com quem convivemos. E se impomos às pessoas o sofrimento devido às nossas fraquezas, nós iremos responder por isso. Olha, o importante é que nós não sejamos viciados em nada. Todo o excesso faz mal. O importante é que nós tenhamos domínio sobre as nossas vontades. Então, para qualquer pessoa, é melhor que ela não possua vícios agora, ou se possuir, que ela se desvencilhe desses vícios, porque ao passar para o plano espiritual, a situação será muito mais difícil de ser superada, de ser contornada, tá? Mas para aqueles espíritos que reconhecem o seu erro, a sua fraqueza e aceitam o socorro, eles serão encaminhados para colônias de tratamento, onde receberão toda a assistência para superarem os seus vícios. Entretanto, sofrerão da mesma maneira que sofreriam aqui as consequências da falta de uso da substância a qual eles são dependentes, tá?
Eu espero ter auxiliado e eu gostaria muito que vocês me enviassem as suas perguntas, as suas dúvidas, porque afinal de contas, o Espiritismo é uma fonte de conhecimento que é capaz de nos esclarecer muitas, mas muitas dúvidas mesmo. Então, se você tem uma dúvida, envie para mim, pode deixar nos seus comentários e eu terei prazer em responder. Se você gostou desse vídeo, gente, compartilhe, envie a um amigo. Nós precisamos divulgar a doutrina do Consolador prometido por Jesus. E eu rogo a Jesus que nos envolva a todos em vibrações de muita luz e de muita paz.